componente de performance dos agentes, das pessoas, né? Uma visão analítica aqui para acompanhamento de cada pessoa da equipe, e a gente passa a ter uma... não sei o nome técnico dele para usar aqui, Emerson, sobre o conceito da timeline, sobre as legendas, as coisas que a gente pode ter, mas acaba sendo uma forma bem interessante de poder ver como é que tá a vida daquela pessoa ali, do que ela tá rodando, será que eu tenho que ajudar ela, será que tá indo tudo bem, será que, né, e é interessante porque visualmente você já consegue saber daqui a pouco quem que eu tenho que olhar, né, dentro da equipe, Isso. bem interessante. Exatamente, esse componente também não é exatamente novo, mas a gente quis trazer de novo para a gente representar ele e passar conceitos que a gente está evoluindo na plataforma, para a gente conseguir de fato dar mais visibilidade para ele ter mais consciência do como ele é usado, como ele é construído, porque a gente entende que tem um alto valor a nível de, principalmente, entender exceções. Então, porque o painel de gestão, às vezes tem muita situação de painel de gestão, geralmente, vou consolidar dados lá e vou ver o resultado final. Mas, muitas vezes, o objetivo principal dele é entender como exceção, alguma coisa que está fugindo da regra, alguma coisa que o tinha que ter executado e não foi começado ainda, alguma coisa que está atrasada, alguma coisa que foi executado com conformidade, alguma coisa que não está, de fato, atendendo minha expectativa, o cliente estava esperando e não tem retorno. E esse componente, como dá essa visão analítica, a nível por pessoa, eu consigo acompanhar de forma mais ampla como é que está a operação de cada pessoa. Então, geralmente, se eu tenho uma equipe de back-office que está gerenciando aí, sei lá, 10, 20, 30, 50 pessoas, eu consigo, talvez, passando o olho ali nesse componente, entender exatamente como é que está cada um, está tudo verdinho, está amarelo, está vermelho, ou seja, tem coisa que tem que ser trabalhada aqui, então eu já consigo, em cima disso, já ter alguma atuação mais focada. Então, o objetivo desse componente é esse, né? É dar um pouco mais ampliar um pouquinho a visão sobre a operação. E então, aqui no painel de gestão, se puderem ver aqui na minha tela, então aqui eu criei aqui um componente, um dashboard novo chamado avaliação de performance aqui. E na verdade, eu coloquei aqui, então, apenas esse componente para a gente poder conversar um pouquinho sobre ele, mostrar para vocês como ele funciona e alguns conceitos que a gente tem dentro desse componente. Então, o que temos aqui? Então, esse componente aqui é um componente que existe aqui. Então, se for adicionar um novo aqui, por exemplo, ele está aqui dentro das tabelas. É uma tabela, bem no final dela aqui, performance do agente. Permite selecionar métricas de performance coletadas na execução diária das tarefas de cada agente. Então, eu consigo entender exatamente como é que está a operação, inclusive com a timeline, que é aquele ponto que as bolinhas lá que a gente viu naquela imagem anterior, que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Então, o que esse componente faz? É uma tabela customizável também, então eu posso aqui configurar o que eu vou exibir nela, então, tanto foram campos aqui do agente, né, de cada pessoa, como também métricas diárias da pessoa, então posso saber quanto ela, né, a hora que ela começou a operação, a hora que ela acabou a execução, quantas atividades ela foi executadas naquele dia, tarefas negativadas, N coisas que eu posso calcular aqui, que o sistema calcula automaticamente durante a execução das tarefas de cada agente, tá? E também aqui tem e aqui tem a parte de baixo que também tem a ver com performance, então as métricas diárias, que é o consolidado de cada dia, que vai sendo, à medida que vai executando, o sistema vai consolidando essas métricas, e também a performance do agente tem muito a ver com como é que está exatamente a operação dele de forma consolidada. Então, eu consigo aqui ter alguns contadores, padrões que o sistema calcula automaticamente também. Ou seja, tarefas canceladas do agente, tarefas com conformidade, tarefas em campo, preparação, muito ligadas à situação, né? Aqui tem um conceito também diferente, que outros componentes não têm, que é tarefas iniciadas. O que é a tarefa iniciada? É uma tarefa que foi feita alguma execução dela, ou seja, tem uma tarefa com 5 atividades, eu tenho uma, ela foi iniciada. Então, eu já sei que aquela tarefa está em processo de execução. Tarefas estão iniciadas no tempo previsto também, uma outra evolução que a gente tem também, então, aqui é poder verificar tarefas que eu tinha que ter começado, por exemplo, lá às 2 da tarde, agora são 5 para as 13, eu não comecei ainda, não tive nenhuma execução nela, então ela não foi iniciada no tempo previsto. Então, eu sei que tem um possível atraso aqui. De fato, pode não ter um atraso, porque pode ser que a pessoa executou no mobile e não sincronizou ainda. Pode acontecer, mas é uma possível atraso. Por isso que está no início do tempo previsto, mas não tem uma confirmação ainda. Então, o usuário pode ter contato, mandar uma mensagem ou
alguma coisa confirmando que a pessoa realmente não se atrasou ou não, né? Então dá para fazer alguma ação em cima disso. E tem aqui o timeline, que seria aqui o último componente que está aqui selecionado, que é o componente que a gente mostra aqui, então, a indicação visual de cada tarefa para saber como é que ela está dentro do meu dia, dentro da minha operação de cada agente. Então, se entrarmos aqui, olharmos aqui esse componente aqui em execução, vendo ele aqui na prática, o que ele traz aqui? Traz aquilo que eu selecionei lá, então aqui eu botei somente o nome do agente, e aqui alguns contadores, padrões, pendentes, não iniciados no tempo previsto, retornadas, iniciadas. Então ele traz aqui um contador que é o acumulado. Eu consigo visualizar aqui também que esse timeline, que são as bolinhas que mostram como é que está a execução. Então nesse caso aqui, como eu configurei já, né, tem muita coisa que eu te configurei já hoje de manhã ainda, ela está aqui como não iniciada no tempo previsto, e aí ficou várias aqui amarelinhas, ó, tem 5 amarelas, que eu tinha que ter executado de manhã e não executei ainda. E aí eu posso vir aqui, clicando sobre ela, ele mostra o resumo da tarefa. Eu consigo ver aqui que essa tarefa aqui, por exemplo, ela tinha que ser começado aqui às 14 horas. Então agora já é quase 15 horas, então já está possível atraso. A outra aqui também, eu tinha aqui também como iniciado aqui, previsto das 10 às 11. Também não comecei, está com possível atraso. Então eu consigo verificar uma a uma como é que está a operação aqui. E aí tem, por exemplo, aqui eu posso ver também essa aqui que está aqui cinzinha aqui, eu clico nela, eu sei que essa aqui é uma tarefa que está ainda pendente de ir para campo, ou seja, ela não foi recebida ainda, o usuário ainda não recebeu ela no mobile ainda, então não teve uma execução. E essa aqui que está azulzinha aqui também, eu consigo verificar que a tarefa está em campo, tá? Mas ela não foi ainda executada. Então, o que acontece? A gente até colocou aqui para facilitar aqui uma legenda aqui, que é um botãozinho com uma legenda aqui, com tudo que essas bolinhas representam. Então, eu consigo ver aqui, pela cor aqui, se a tarefa foi iniciada, se ela está pendente de vir para campo, em campo, se está negativada. Então, tem toda aqui uma legenda para ajudar na explicação. Claro que essa legenda é muito útil porque tem muitos status aqui envolvidos, né? Mas à medida que vai sendo usado mais o recurso, meio que vai memorizando, né, essas cores para facilitar a interpretação delas. Mas aqui também envolve também a questão da jornada de trabalho também, quando iniciou a jornada, quando acabou a jornada, quando fez a pausa para o almoço também, se usar a jornada de trabalho também para envolver nessa timeline também essas caixinhas, dizendo como é que foi como é que está a jornada daquele usuário, daquele agente. Então, tá toda uma operação aqui para facilitar aqui a interpretação da jornada ou do dia da operação de cada agente. E também tem a opção de eu poder vir no mapa isso, então se eu vier aqui, eu posso vir aqui e clicar no mapa, ele vai abrir aqui o mapa aqui da pessoa, e eu posso ver aqui, beleza, onde é que está o João da Silva agora? O João da Silva está aqui, né? Esse local aqui. E aí que eu tenho que executar ainda? Tenho que executar tudo isso aqui, tudo que está atualizado, que está aqui as rotas previstas do João da Silva. E aí, clicando em cada uma delas aqui, mostra aqui o quando previsto, baseado numa posição atual dele, com a distância que tem prevista de percorrer, né, na rota que está aqui definida, ele já calcula aqui uma previsão, né, de chegada em cada local. Então, vê que cada um aqui tem uma previsão aqui variada, baseado na rota que foi simulada aqui para esse agente. Ó. Cada um tem um quando previsto aqui.